E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7 também. Nós vamos ler um pouco da palavra do Senhor e eu tenho certeza, uma coisa é certa: se você não orava, hoje você vai sair daqui orando até mesmo 24 horas por dia. Hoje eu vou te ensinar como é bom orar. Poder da oração, privilégio da oração. Eu sei que você vai sair daqui hoje aprendendo isso. Vai ser a arma mais poderosa que você vai usar nos seus dias na terra. E você vai ter resposta, você vai ter destino, você vai ter direção. Porque através da oração Deus vai falar com você. Vamos ler a palavra do Senhor junto? Aqui não consegue botar no retorno para mim não ainda? Então vou ler aqui, tá? Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Bata e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Verso 10. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Verso 11. Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Glória a Jesus. Fala para o teu irmão com muito jeitinho, porque tem gente que se chateia com isso. Diga assim: pedir não é pecado. Pode pedir. Repita comigo: a oração é um privilégio. Eu e você temos o privilégio, gente, de acessarmos o céu. E não vou ao céu através de uma escada. Eu não vou ao céu através de um avião. Eu não vou ao céu através de um jatinho, eu não vou ao céu através de um foguete. Eu só vou ao céu, eu só acesso o céu através da oração. Esse céu que o homem acessa não tem a ver com o céu que Deus habita. Esse céu que a gente olha para cima e vê não tem a ver com o céu que Deus está reinando no seu trono. Você só acessa o céu por intermédio da oração. A oração é um privilégio que temos. E quando oramos, acessamos o céu. Quando oramos, recebemos de Deus o que Ele tem para nos dar. E é por isso que o versículo está dizendo: se você pede, você recebe. Pastor, mas eu tenho pedido e não tenho recebido. Calma, eu vou lhe ensinar a você receber. Você precisa aprender como acessar esse Deus de uma forma que Ele pare para te escutar. Não é de qualquer jeito, é diferente. Nós vamos correr aqui para tentar concluir isso em apenas 30 minutos, para eu não ser repreendido, porque eu não gosto de repreensão. Então eu vou falar rápido, e bote o tempo aí que eu vou ficar olhando para esse tempo em nome de Jesus. Quando eu penso no privilégio de orar, gente, eu questiono a minha vida. E eu quero também que você questione a sua vida. Porque se nós temos esse privilégio de acessar o trono de Deus, acessar a despensa de Deus, se nós temos esse privilégio de acessar a sala de Deus, o reino de Deus, porque às vezes não acessamos, porque às vezes não fazemos o que nós temos que fazer. A pergunta que eu tenho para você é: por que você não tem usado esse privilégio? Pastor, mas eu oro, tá? Mas uma oração que eu estou falando hoje é totalmente diferente.
Uma vez eu conversei com minha mãe sobre oração, ela disse assim para mim: meu filho, eu não sabia que orar era dessa forma. Talvez hoje você vai aprender a forma correta de você orar e você começar a chorar. Quem aqui quando começa a orar chora? Levante a sua mão. Só quem quando começa a orar chora. Você já está bem perto do segredo que eu vou lhe contar nessa noite. Você pode entrar no escritório que resolve, na sala que te serve, você pode entrar na despensa que prover para você, você pode entrar até mesmo no palácio que tem toda a resolução de tudo para o que você precisa. Você pode até ir mesmo na corte, que tem o poder para te julgar. E quando você faz isso, porque orar é ir ao escritório de Deus, orar é ir à sala de Deus, orar é ir à despensa de Deus que tem provisão para nós. Orar é receber de Deus direção, orar é receber de Deus as bênçãos, orar é ter uma conexão com Ele. Mas às vezes nós não aproveitamos esse privilégio da oração. Pastor, onde é que você quer chegar? Calma. Se eu perguntasse para você aqui agora, você desse uma nota de 1 a 5, quanto você tem aproveitado esse privilégio de oração? Não me responda, por favor. Se eu pedisse para você agora registrar aí, o quanto você tem aproveitado o privilégio da oração, só de 1 a 5, eu não sei qual é a nota que você daria. Porque a oração não pode ser o último recurso, gente. A oração deveria ser nossa primeira opção de sempre. Levante a mão e faça essa declaração para você. Diga: eu não posso fazer a oração o meu último recurso. Preste atenção em uma coisa, porque a maioria das vezes a nossa conversa é essa: eu não posso fazer mais nada, tudo que eu tenho agora é orar. Porque às vezes a gente já tem dor de tudo. E enquanto a gente deveria começar orando, a gente tenta com a nossa inteligência, com o nosso conhecimento, com a nossa força. A gente tenta resolver as coisas do nosso jeito. Aos baianos do jeitinho baiano, aos brasileiros do jeitinho brasileiro. E não dá certo. Quando a gente devia ter começado o processo todo pela oração, e a oração colocaria óleo nas nossas engrenagens, e o nosso dia seria um dia totalmente direcionado por Deus. Às vezes nós começamos o dia no automático. Presta atenção em uma coisa: se um músico ele vier para cá, a primeira coisa que o músico vai fazer é afinar o seu instrumento. É assim ou não é? O músico ele não vai tocar se ele não afinar o seu instrumento, se ele não estiver pronto para tocar. E a pergunta que eu lhe faço é: o que você acha que o músico ele faz? Por que ele faz isso? Porque ele precisa tocar bem. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente sai tocando o dia todo e depois a gente diz: Senhor, nos ajuda.
Mas foi a gente que iniciou. Foi a gente que saiu nas pressas. Foi a gente que não afinou. Ai, o meu dia é corrido. O meu dia é sufocante. E às vezes nós não temos tempo para orar. E dizemos que não oramos porque não temos. Porque não temos. Repita comigo, a oração é um privilégio que devemos tratar com prioridade. Repita isso. Oração é um privilégio que devemos tratar com prioridade. Tratar. A oração é um privilégio que o filho tem. E muitas pessoas me pedem coisas todos os dias, mas ninguém me pede como Estezinha me pede. Ninguém me pede como meus filhos me pedem. É diferente o pedido de um filho, sim ou não? Ninguém pede algo para você como seus filhos te pedem. É por isso que a oração é um privilégio que o filho tem. Deus, Ele é o quê? O nosso Pai. E a oração, que é um privilégio de um filho, cujo o pai ocupa o seu lugar, que pode influenciar, pode tocar em tudo da nossa vida. Às vezes nós esquecemos que somos filhos. Às vezes não nos colocamos na qualidade de filho, talvez de servo, talvez de incapaz, talvez de pecador, mas esquecemos que na cruz Jesus levou todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e além do mais, Ele nos deu o crédito de sermos chamados filhos de Deus. Levante a sua mão, por favor. Que o Espírito nos desperte para pedir autoridade e poder a Deus o que a oração tem. Que o Espírito Santo te desperte para você entender o quão grande é o poder e a autoridade que Deus nos dá por intermédio da oração. O versículo estava dizendo: pedis e receber. Escute, eu ainda nem comecei. A oração é uma porta de oportunidade para quem é fraco. Por quê, pastor? Porque a oração, ela é o encontro do homem limitado a um Deus que é onipotente. Então, se eu oro porque eu sou limitado, porque eu sou fraco, eu oro a um Deus que é todo poderoso. Então eu entendo que Deus é poderoso, onipotente, e eu sou fraco, mas eu preciso conversar com Ele, eu preciso ter um relacionamento com Ele, eu preciso orar a Ele, porque só a força de Deus pode me fortalecer. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, o homem a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem gente que usa esse versículo dizendo: resista ao diabo e ele vai fugir de você. Mas ninguém vai conseguir resistir ao diabo se não estiver sujeito a Deus. É por isso que o versículo antes fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Tudo você pode naquele que te fortalece. A oração, ela é um acesso, diga, um acesso. Quando você ora, meu irmão, você tem acesso à pessoa do Pai. E eu queria que você anotasse isso, por favor. Quando eu oro, eu tenho acesso à pessoa do Pai. Eu não quero que você esqueça isso, por favor. Quando eu oro, eu tenho acesso à pessoa Quando eu oro, eu me relaciono com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes algumas pessoas me procuram para falar.
assim: pastor, o senhor conhece alguém? O senhor conhece tal lugar? E por que as pessoas nos perguntam isso? Para poder se relacionar, usar o nosso network, não é assim? Para se relacionar. E quando você ora ao Pai e acessa ao Pai, você não ora a Ele por outro motivo, a não ser para se relacionar, para pedir a Ele direção, para pedir a Ele que abra as portas para você, para pedir a Ele que a sua vida seja uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de sucesso, para que os negócios deem certo, para que o seu casamento seja abençoado, para que os seus filhos sejam protegidos, para que Ele te livre de todos os males. Então você ora ao Pai sempre para ter um relacionamento, sim ou não? E o acesso que eu estou falando aqui é o acesso baseado no relacionamento. Eu não posso ter acesso a alguém se eu não me relaciono com essa pessoa, porque talvez a resposta seja contrária daquilo que eu estou pedindo. Então eu preciso me relacionar com alguém para ter intimidade com ela, para acessá-la e perguntar, ou pedir, ou falar com essa pessoa. Senão eu não consigo. Mas hoje, nesses dias, é tão triste quando você olha uma rede social e a pessoa está ali alfinetando alguma outra com mensagens de indiretas. É tão triste quando você vê uma pessoa fofocando e falando mal de outra pessoa. Não é triste isso, gente? Essas pessoas, elas estão feridas. Essas pessoas estão falidas emocionalmente. E você olha essa situação, sendo que o Pai não manda você dar indireta, o Pai não manda você falar da vida do outro, o Pai não manda você se queixar a ninguém. Geralmente, o que é que o Pai manda? Entra no teu quarto, em silêncio, fala com quem? Com Ele, porque Ele pode solucionar, Ele pode resolver, Ele pode curar, Ele pode salvar, Ele pode libertar, Ele pode resolver essa situação que você tanto quer que resolva. Diga comigo: nada de falar em grupos, nada de redes sociais, nada de falar nos bastidores. Entra no teu quarto em silêncio e fala com Deus. Diga comigo: a oração é acesso à pessoa do Pai, baseada no relacionamento. Eu estou com pontos aqui falando para você, mas depois eu vou trazer o que Deus quer falar com você já. Mas eu acho que você está um pouco atento nesta noite. Outra coisa que a oração é acesso ao trono de Deus. E quando eu oro para aquele que está sentado no trono, e aquele que está sentado no trono governa. E quem governa, diga comigo, influencia. Então a oração é acesso à influência. Há quem pode mudar as coisas, há quem pode colocar cada coisa no seu devido lugar, há quem pode mudar o seu coração, há quem pode, diante de você, criar uma oportunidade para a sua vida ser diferenciada. E esse é quem governa. Esse é o que tem poder de influenciar alguma coisa na nossa vida. Levante a mão e eu quero profetizar. Feche seus olhos, por favor. Você vai fazer uma entrevista, e aquele que tem influência já trabalhou o ambiente para você ser contratado. Escute isso. Você vai apresentar uma proposta comercial,
e aquele que muda o ambiente já criou uma resposta ao seu favor. Você vai entrar em uma sala cirúrgica, ou talvez já entrou, e aquele que tem a influência vai conduzir as suas mãos, ou melhor dizendo, as mãos dos médicos, dos enfermeiros e dos técnicos, para que tudo ocorra bem e você saia de lá curado. Você vai fazer uma negociação e Deus vai entrar nos papéis e vai assinar os papéis ao seu favor. Escute isso que eu estou profetizando sobre a sua vida. Quem ora tem acesso à influência de Deus sobre cada situação da sua vida. O teu pai é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e abaixo dele toda potestade, todo principado, todo domínio, todo governo, toda autarquia, toda decisão está debaixo dele, pois a decisão final vem do Senhor. O problema é só um, é que temos deixado o acesso do trono e a influência, mas está na hora de a gente transformar a nossa mentalidade e começar a fazer o que Deus nos manda fazer. Já tem gente dizendo: pastor, eu preciso orar mais. Calma, eu estou incluído nisso também, gente. Eu não estou pregando só para vocês. Eu sei que tem horas que eu vou usar a minha inteligência, eu vou usar o meu conhecimento, eu vou usar as influências pessoais. Eu sei que tem hora que eu vou tentar dar um jeitinho brasileiro, como você também dá. É normal a gente fazer isso. Mas nós temos que estar atento ao que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite. O Senhor está dizendo para eu e você começar a orar, em vez de tentar resolver com a própria força. O Senhor está dizendo para eu e você começar a orar, em vez de tentar usar o conhecimento da gente que é perecível. O Senhor está dizendo para a gente tentar orar, em vez de a gente usar uma inteligência que talvez a gente tem por causa das experiências que nós vivemos, mas não é a solução para o nosso problema, porque a sabedoria vem do alto, e a sabedoria nunca ia permitir eu me envolver em problema, porque a inteligência faz com que você vá até o problema, mas a sabedoria evita que você entre no problema. Então Deus está falando: ora antes de você querer usar o que você tem, humanamente falando, o que você aprendeu. E sabe uma coisa que eu também aprendi aqui? É que a oração, ela acessa a despensa de Deus. E a despensa de Deus, a Bíblia diz que o céu, ele é um celeiro. Diga comigo: o céu é um, e a gente pode acessar os recursos que o céu tem. Está escrito na Bíblia. Então essa despensa, ela foi preparada para prover aquilo que a gente precisa. É por isso que o Senhor diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua, e as demais, o que você precisa, será acrescentado. Posso liberar uma palavra? A oração traz provisão, a oração traz recurso, a oração libera a bênção sobre nossa vida. E por isso que nós vamos orar e sair daqui hoje prontos para basear a nossa vida, escuta, naquilo que, diga comigo, nós vamos sair daqui hoje prontos para basear a nossa vida naquilo que, profetizamos para a nossa vida. Escute isso aqui. Eu quero te dizer uma coisa: haverá saúde, haverá provisão,
haverá paz, haverá abundância para a nossa vida, porque tudo já está pronto. A gente só precisa repita comigo: a oração não faz a vida fácil, mas a oração faz a vida possível. Vamos repetir isso? A oração não faz a vida, mas a oração faz a vida ser possível. Eu não disse aqui que seria fácil, a oração facilita, não disse isso em momento algum, mas eu estou dizendo que a oração abre porta, dá acesso e cria possibilidades para a nossa vida. Somente a oração. E agora eu quero pregar, tá? Vamos ler a palavra do Senhor mais uma vez, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8. Só queria que você entendesse quantas coisas são possíveis através da oração, além de muitas outras que não vai dar tempo para falar. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam o quê? Deviam o quê? Orar. Começa a entender agora, que agora eu vou pregar, tá bom? Orar? É para parar de orar? Pergunta o irmão, por que está parando? É sempre. É sem cessar. É para nunca parar. Escute. E nunca, além de orar sempre, nós não podemos desanimar. Diga para teu irmão, tenha bom ânimo. Anota isso aí, por favor, desanimar. Eu queria que você circulasse isso na sua Bíblia. Desanimar. Você é proibido de desanimar. Também de orar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar sua causa para não acontecer que por fim venha molestar-me. Vamos lá. Então o Senhor disse: ouçam-me bem, que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e o quê? Dia. Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará. Parece meio contraditório, né? O versículo anterior, embora pareça que demora, no versículo à frente ele está dizendo: depressa ele lhes fará. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará o quê? Fé sobre a terra. 3 chaves nesses textos que essa viúva ela nos ensina. Primeira chave. Diga comigo, você precisa orar com ânimo. Com ânimo. Orar com ânimo é colocar intensidade. Escute isso. Agora você vai aprender como orar. Orar com ânimo é você colocar intensidade. Orar com ânimo é você colocar vida na oração. Orar com ânimo é você colocar a sua alma na sua oração. Pastor, como é isso? Presta atenção em uma coisa. A Bíblia diz que Elias orou e o céu se abriu. E a Bíblia também diz que Elias orou e o céu se fechou. Você acha que a oração de Elias foi: fecha céu, abre céu, fecha céu, abre o céu? Não.
A Bíblia diz lá no livro de Tiago, que Elias orou com intensidade. Elias não orou como às vezes a gente ora, como às vezes a gente quer orar rapidinho, piriri, 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 acabou. Ou talvez como os religiosos oram, aquela oração mecânica, aquela oração repetitiva. Elias orou com intensidade. Diga comigo, orar com ânimo é orar com intensidade, é colocar vida na oração. Você está vendo porque às vezes a oração não funciona? Não funciona porque você age como um mecanismo, como uma prática religiosa, como uma regra de orar de manhã dizendo: Senhor, abençoe esse dia. Com uma regra de orar ao meio-dia e dizendo: Senhor, obrigado por esse alimento. Você pode até seguir a regra, mas com Deus a regra funciona para a gente seguir a lei. Mas com Jesus a regra funciona se a gente viver por intermédio de uma graça. Não é como você olhar como Pedro estava olhando e dizendo: eu não posso visitar Cornélio porque Cornélio é impuro, Cornélio não é do povo de Deus, não é judeu, para ter uma visão do céu e dizer: eu purifiquei todas as coisas. Vai lá, Pedro. Às vezes você está julgando alguém, às vezes você está sujando alguém pelos seus olhares, pelo seu julgamento, e está achando que você está limpo o suficiente e não precisa ter intensidade na sua oração. Tira isso de você. A oração tem que ser intensa, não pode ser como os pagões, não pode ser monóloga. A oração precisa ser totalmente com ânimo, e ânimo não é tristeza, ânimo não é rancor, ânimo não é mágoa, ânimo não é orgulho, ânimo não é soberba. O ânimo é quando a pessoa entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando o dia está mal, mesmo quando o dia está difícil, mesmo como a situação difícil bate na porta, o ânimo não sai, porque aqueles que confiam no Senhor, eles são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. O juiz não servia a Deus, mas a viúva servia. E ela não parava de diga comigo, não parava de e não desanimava. Às vezes você vibra com time de futebol, às vezes você vibra com uma cena de filme, às vezes você vibra com uma cena de novela, ou talvez com um cantor famoso, e você vibra, mas quando se trata de Deus, você não está vibrando. Está entendendo o que eu estou falando? Você está falando com o mestre, você está falando com o Senhor dos senhores, você está acessando aquele que pode resolver toda a sua situação, você está acessando um que pode trazer a existência daquilo que não existe mais para a sua vida. Então está na hora de você mudar a vibração. Não vibra por pessoas que são pecadoras, pessoas que são perecíveis, pessoas que são falhas, que não têm o que te oferecer de fato. Começa a vibrar pelo Deus que é vivo e poderoso e grandioso para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para mudar a sua casa, para ajustar tudo que está fora do lugar. Eu quero te dizer, está na hora de você vibrar com o seu Deus, que pode, de fato, resolver o que você tanto está pedindo. A oração dessa viúva não era uma coisa esporádica, era uma coisa contínua. Diga comigo, contínua.
todos os dias ela ia até o juiz e dizia: você não vai julgar minha causa? O juiz ia para o restaurante, ela dizia: você vai julgar minha causa? O juiz ia para o shopping, ela dizia: você vai julgar minha causa? O juiz ia talvez para a praia, e ela dizia: vem cá, você não vai julgar minha causa? Imagine uma pessoa importunando uma pessoa o tempo todo, a ponto dele dizer: rapaz, antes que essa mulher me moleste, antes que essa mulher fale alguma coisa que vai me destruir, está na hora de eu julgar. Eu não sirvo ao Deus dela, mas eu preciso julgar a causa dela contra o adversário. Escute uma coisa: se não desanimarmos, a oração ela vai produzir um impacto na terra. Diga comigo: um impacto que vai mudar a sentença que poderia ser desfavorável com um juiz ímpio e se tornar favorável a você que está buscando ser justo, que está buscando seguir o Senhor, que tem um Pai que é poderoso, que ouve a sua oração para colocar essa oração ao seu favor. Eu sinto a presença de Deus sobre nós. Deus está mudando o quadro aqui, Deus está mudando situações aqui. Deus está trabalhando aqui em pessoas que já está começando a entender o que é oração e já está falando com Deus: Pai, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, eu vou voltar a ser aquela pessoa que orava mais. Deus está falando com você que Ele vai ajustar e vai trazer a sentença que você tanto almeja. Anota o dia de hoje. Anote esse dia. Qual é a observação que Jesus traz para nós também? A outra chave é que essa mulher, além de ter ânimo, ela tinha continuidade, gente. Ela não parava. E não parar é nunca desistir. E às vezes a vida ela vai fazer de tudo para você parar. As situações vai fazer de tudo para você desistir. Às vezes o dia mal chega para você desanimar mesmo. E aquele sonho que você teve e aquela força que você tinha, você já não tem mais. E é muita gente desistindo de relacionamento. É muita gente desistindo de continuar com a empresa. É muita gente desistindo, talvez falando com o filho uma vez, duas vezes, já não quer mais falar a terceira. É muita gente jogando a toalha para tudo. Eu não vou perseverar, eu não vou dar continuidade, eu vou jogar a toalha, porque é mais fácil eu desistir do que perseverar. Mas essa viúva não desiste. Todo lugar que o juiz ia, creio eu, não está escrito, conjecturando a palavra, ela ia atrás dele. Só que Jesus, ele me chama a atenção para a terceira chave que ele nos ensina nessa história da viúva, nessa parábola. Será que quando eu voltar, eu vou encontrar o quê? Fé na terra. Por que fé, pastor? Por que fé? Será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? O que ele queria dizer com isso? Ele estava lançando um desafio para aquele povo daquela época e para nós. Por isso que esse texto está escrito, que nós não poderíamos perder a fé de jeito nenhum. Ele nos ensina que nós precisamos orar com ânimo. Ele nos ensina que nós precisamos dar continuidade, não desistir. E ele também nos ensina que a gente não pode perder a fé. Porque esse sistema de oração, gente, ele é sustentado
pela fé. Você sabia disso? Não tem algo que sustente mais a oração do que a fé. A Bíblia chega a dizer que sem fé é impossível. Então, quando Jesus voltar, Ele não vai procurar na terra o que a gente fez de melhor. Ele vai procurar na terra como está a sua fé. Ele estava nos ensinando e dizendo assim: olha, você não pode perder o ânimo, você não pode desistir, porque se você perder ânimo, desistir, você também perde a fé. E se você perder a fé, você perde tudo. Porque você perdendo a fé, você me desagrada. Eu não tenho como achar graça em ti. Eu não tenho como achar favor em ti. Porque você só me conhece pela fé. Lembra quando Jesus estava na cruz, os discípulos foram até ele, comemoraram, e ele chega na casa e ele diz: Pai seja convosco. Mas Tomé não tinha visto ele. E Tomé vai lá e diz: mas é o Senhor mesmo? Ele disse: sim, Tomé. Você não está vendo? E Tomé disse: deixa eu tocar nas suas feridas. E ele disse: toca. Quando Tomé toca, ele diz: bem-aventurado os que não viram e creram. Mas uma lição ele estava nos dando: que nós só somos bem-aventurados quando a gente tem fé nele, mesmo quando a gente não vê. Você acha que você está sentado aqui porque você abriu seu coração? De jeito nenhum. Foi porque ele tocou em você e ele abriu seu coração. Foi porque ele escolheu você, ele amoleceu seu coração e colocou a palavra dele dentro de você. Foi porque ele fez isso, porque ele acredita no seu potencial e ele sabe que você, se entrar na rota dele, tenho certeza, e ele também tem a certeza, que você será uma explosão nessa nação. Então esse sistema da oração, ele é sustentado pela fé. É da fé que nós temos. Apresente sua causa diante de Deus, mas nunca apresente a sua causa pela sua palavra, pela sua vontade. Escute isso aqui: até para você pedir, você tem que pedir segundo a vontade de Deus. Até para você orar, você não pode orar segundo os seus desejos, os seus belos prazeres. Você tem que orar segundo o que está escrito na palavra. Pastor, eu estou entendendo agora, porque antigamente eu orava segundo o que eu quero. Mas não é segundo o que você quer. A palavra nos ensina que nós temos que orar. E orar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus tem para nós. Lembra que eu falei na semana passada? Jesus estava naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento. A angústia era tanta que a Bíblia diz que saía sangue dos seus poros. Mas ele disse que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade, assim na terra. Se você quiser dizer um amém católico, dá glória a Deus. Oh, glória. Você aprendeu isso. Isso é bom para você. Chame a existência de coisas que não existem mais. Por que eu estou falando isso? Porque a fé não é por aquilo que está aos nossos olhos, na nossa possibilidade. A fé é para aquilo que já se tornou impossível para nós. E a Bíblia diz em Lucas 1:27 que Deus, Ele é Deus do impossível.
possível. Possível, eu e você pode fazer, mas o impossível só Ele pode. Então ore para Deus agir no impossível. Ore para Deus te dar a saúde que você precisa. Ore para Ele te dar força, porque você precisa de força. Ore para Ele, para você viver as realidades dEle na sua vida. A oração, ela nos dá comunhão, a oração, ela nos dá esperança, a oração, ela nos liberta de cadeias, de prisões, de correntes, de obra de feitiçaria, de macumbaria, de bruxaria. A oração faz eu e você ter uma blindagem por Ele, porque a oração nos dá um escudo que protege, um capacete que nos salva, nos dá uma espada. A oração, ela nos dá um sapato, uma sandália, a preparação do Evangelho. A oração nos justifica, e a Bíblia diz em Tiago, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, por intermédio da oração, a sua história pode ser mudada. Por intermédio da oração, a sua casa pode ser ajustada. Por intermédio da oração, as portas podem se abrir. Por intermédio da oração, Deus pode encher você do Espírito Santo e usar nessa terra. Por intermédio da oração, você tem comunhão. Por intermédio da oração, você tem relacionamento. Por intermédio da oração, você tem acesso. Por intermédio da oração, você tem poder, tem autoridade para expulsar demônio, para pisar em serpentes e não te causar dano, para curar os enfermos. É tudo por intermédio da oração. E a Bíblia diz em João capítulo 17: se vocês estiverem unidos em mim, assim como eu sou unido ao Pai, tudo que pedirem em meu nome, eu acrescentarei, eu lhe darei. Então não tem nada que Deus não possa fazer por você. Deus tem tudo para te dar, basta você pedir. Pede. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, veja. O que queres que eu te faça? Eu quero andar, ande. O que queres que eu te faça? Minha filha está moribunda, ela não está, ela dorme, ela tem vida, que ela viva. Não tem nada impossível para o teu Deus, mas só a oração pode fazer milagres na sua vida. Só a oração pode abrir porta. Só a oração pode quebrantar o seu coração. Só a oração pode te aproximar. Só a oração te dá intimidade. Só a oração. Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21. Tenho 13 minutos ainda para ministrar a Santa Ceia e acabar. 4, verso 20 ao 21. Vem, louro. Oh, glória. Não duvidou por incredulidade da promessa mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Verso 21. Estando plenamente o quê? Convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia. Diga comigo, Deus é poderoso para cumprir o que havia. Mas antes de tudo, o nosso irmão não desanimou, não duvidou, não deixou a incredulidade pegar ele, mas ele permaneceu firme na fé. Diga para o teu irmão, fica firme na fé. Fica firme na fé. Diga, Deus pode tudo na minha vida. Ele nunca vai deixar um filho desamparado. Ele nunca vai dar pedra a um filho. Ele nunca vai dar uma cobra a um filho. Se nós que somos pais sabemos das coisas boas dos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quanto mais o seu Pai que está no céu, quanto mais o seu Pai que está no céu, se nós sabemos das boas coisas, quanto mais o seu Pai que está no céu,
Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Ele tem milagres para nossas vidas, Ele tem cura para as nossas vidas, Ele tem libertação para a nossa geração, Ele tem salvação para nós, Ele tem perdão dos pecados para nós, Ele tem a existência de coisas impossíveis para nós. Ele pode tornar todas as coisas possíveis para mim, para você. Ele abriu o mar, Ele fez o tempo parar por causa de Elis, por causa do rei Ezequias. Ele fez profeta profetizar e voltar para desprofetizar aquilo que tinha profetizado. Você vai morrer, ele disse, volta lá, porque o homem começou a orar. Há um decreto de morte, volta lá, porque o homem já começou a orar. Se orou, eu tenho que resolver, não tem como. Como assim, Senhor? Eu tenho que parar o tempo para resolver o problema dele. Ele começou a conversar comigo, se moveu o meu coração. Vamos dar a ele mais 15 anos de vida. A oração faz a sua vida prolongar. Diga comigo, a oração faz a sua vida prolongar. Oh, fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Só a oração. Só a oração. Ânimo, continuidade e não perder a fé. Diga comigo, 3 chaves: ânimo, continuidade, não perca a fé. Deus está ensinando você a orar com intensidade, a não desistir por nada. Ah, pastor, mas a tua palavra diz que não é para fazer oração repetitiva, é? Se tiver intensidade, Deus assina. Deus está vendo o quanto você está precisando, o quanto você não está desistindo. Eu sei que você confia que Deus fará, mas não custa nada você ficar lembrando a Ele todos os dias. Lembra? Vai julgar minha causa? Vai julgar minha causa? Vai julgar minha causa? Não deixa Deus sem julgar sua causa. Diga, Senhor, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Fé, gente, fé. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, você vai dizer para este monte: sai daqui e vá para lá, e ele vai. Você não precisa de muita fé, é só uma pequena fé para mover o céu, para mover a terra, para resolver os seus problemas. Uma pequena fé. A Bíblia diz que todo o poder foi dado a quem? A Jesus. E como Ele tem todo o poder, Ele também nos deu todo em meu nome. Em meu nome. Em meu nome, diga comigo, em meu. No nome de Jesus, principados caem. No nome de Jesus, potestades caem. No nome de Jesus, pessoas são curadas. No nome de Jesus, demônios fogem. No nome de Jesus, essa situação difícil começa a ter calmaria, começa a parar, a estacionar, a estabilizar. No nome de Jesus, a porta abre. No nome que está acima de todo nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará e dirão: Ele é o Filho de Deus, o poderoso de Israel, o princípio, o meio, o fim, o verbo que estava com Deus, que se transformou, que fez humano carne para morrer por mim e por você. Foi sobre este nome que foi nos dado todo o poder. Você é filho, você é filha, por causa do nome de Jesus. Glória seja dada a Ele. Aplauda o Senhor.